Olá, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira falando sobre Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixa aí o seu joinha, porque depois vocês esquecem. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Não é verdade? Bem como aí, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Dando prosseguimento aí à série de vídeos falando sobre as entidades que se manifestam na Umbanda, hoje nós vamos falar sobre os malandros e malandras. Salve a malandragem! Os malandros têm aí como característica principal a malandragem, o amor pela noite, pela música, pelo jogo, pela boemia e uma atração especial pelas mulheres. Nesta linha, infelizmente, esta linha, melhor dizendo, infelizmente, ela é muito mal compreendida por aqueles que não a conhecem de perto. A verdadeira malandragem, nas palavras dos malandros, é ser honesto, trabalhador, cumpridor das suas obrigações, seja na família ou na sociedade. Ser malandro é ser maleável, é ser perspicaz. Usar aí o jogo de cintura, o bom requebrado do malandro, para enfrentar as situações difíceis, que certamente não podem ser resolvidas se nós batermos de frente. Isto quer dizer que em vários lugares de culturas e características regionais completamente distintas, sempre haverá um malandro. O malandro de Pernambuco, por exemplo, ele dança o chachado, passa a noite inteira no forró e é fortemente referenciado com o mestre da Jurema Sagrada, ou seja, como um espírito conhecedor de ervas e dos benefícios que elas trazem para a cura material e espiritual dos seres humanos. No culto aí da Jurema, o preto Zé Pilintra vem de camisa comprida branca ou xadrez, calça também branca, arregaçada até os joelhos, né? Pés descalços com lenço vermelho estampado no pescoço. Como quase todos os mestres, ele se apoia num cajado ou uma bengala e usa o cachimbo, indispensável nesse ritual, o ritual da Jurema Sagrada. Sua origem nordestina, ninguém mais contesta. Todo mundo admite que Zé Pilintra surgiu mesmo no Nordeste. Mesmo considerado aí como um mestre juremeiro, Zé Pilintra, ou mesmo simplesmente o seu Zé, mais conhecido como uma das representações mais populares das macumbas cariocas, de onde chegou até os terreiros de Umbanda e de onde o seu culto acabou sendo difundido por todo o Brasil. Nessa transição entre o catimbó e para o Umbanda, os domínios e atribuições do seu Zé foram se modificando. Aqui vale uma ressalva, que talvez aquele Zé Pilintra do Nordeste não seja o mesmo Zé Pilintra do Rio de Janeiro. Uns dizem que o Zé da malandragem carioca teria nascido no Morro de Santa Teresa e seria inclusive um médium que incorporava o mestre juremeiro. Outros defendem que as histórias se cruzam aí por conta dos nomes e arquétipos dos personagens. De fato, a macumba carioca é a grande responsável pela popularidade de Zé Pilintra, considerado o rei da malandragem, das ruas e das madrugadas. Assim, o malandro do Rio de Janeiro, ele vive na Lapa, gosta de samba e passa as noites na gafieira. Atitudes regionais
bem diferentes, que marcam exatamente como é a figura do malandro. No Rio de Janeiro, ele se aproximou do arquétipo do antigo malandro da Lapa, contado aí em histórias, músicas e também peças de teatro. Alguns se manifestam e se vestem a caráter, ou seja, de terno e gravata brancos. Hoje, há os que gostam de usar roupas mais leves, como camisas de seda, e justificam o gosto lembrando: a seda, a navalha não corta. Aliás, isso é importante, um malandro sempre anda acompanhado de sua navalha. Ele joga capoeira, vale dizer, rabos de arraia e pernadas. Alguns arrancam os sapatos e prendem a navalha entre os dedos do pé. Os malandros bebem de tudo, de cachaça até uísque, inclusive a boa e velha cerveja gelada. Fumam, na maioria das vezes, cigarros, mas também se utilizam de charutos. Os malandros são cordiais, alegres, dançam a maior parte do tempo, se apresentam usando aí chapéus ao estilo Panamá. Os malandros são excelentes para consultas, em qualquer tipo de assunto. Eles têm capacidade espiritual bastante elevada para resolver qualquer tipo de problema. Eles podem curar, podem desamarrar, desmanchar, como proteger e abrir os caminhos. A versão feminina da malandragem é com certeza Maria Navalha. Mas existem outras que também se apresentam com outros nomes, como, por exemplo, Maria do Cais. As malandras manifestam-se de forma muito semelhante aos malandros. Dançam samba, bebem e fumam da mesma maneira. As malandras são muito femininas, vaidosas, gostam de presentes bonitos, de flores, principalmente as vermelhas, e se vestem muito bem. Ainda que tratado muitas vezes como Exu, os malandros não são Exus. É preciso, então, desmistificar isto. É preciso afastar esta confusão que existe. Essa ideia, meus irmãos, ela surge, existe, porque muitas casas não fazem as giras de malandro, eles não têm gira própria para malandros. Então o que acontece? Os malandros acabam se manifestando nas giras de Exus e muitas vezes até também nas giras de baianos. Então os malandros são espíritos muito evoluídos, conhecem muito bem as dificuldades da vida, a noite, a boemia e as consequências da vida desregrada. Ao contrário do que se possa pensar, malandro não é um marginal. Ele é cumpridor e zelador do cumprimento da lei divina, das leis de Umbanda, sendo certo que com sua experiência ele vem orientar os encarnados para que não caiam nas armadilhas da vida. A esse respeito, vale a pena fazer a citação de uma orientação passada pela entidade Malandrinho das Almas, que tenho orgulho de trabalhar. E estou hoje vestindo com a sua autorização as suas roupas, pedindo aí autorização para usar suas roupas, e vou fazer a citação da sua orientação. Ele diz: malandros não devem quebrar as regras, mas vejam uma coisa, é a regra e outra coisa é a exceção. A exceção não nega a regra, mas apenas confirma a regra de que toda regra comporta uma exceção.
E há exceção, inclusive, a esta regra, pois há regras que não comportam exceções. Assim sendo, a exceção é exceção e a regra é a regra. Uma não pode ser confundida com a outra. A exceção deve ser tratada como exceção e a regra como regra. Desta forma, a exceção convive harmoniosamente com a regra. Vejam, diz o malandro, na gira de Exu, os Exus são a regra e os malandros são a exceção. Os malandros não negam os Exus, apenas confirmam que é possível ter manifestação de malandros na gira de Exus. Assim convivem harmoniosamente os Exus e os malandros, porque trabalham juntos. O certo será sempre certo, diz Malandrinho, e o errado sempre errado. O certo jamais será errado e o errado jamais será certo. O certo não se confunde com o errado. Está certo isto? Pergunta ele. Veja, preste bem atenção. Ele chama atenção. Às vezes, o que é certo para você é errado para o outro. E o que é certo para o outro é errado para você. O mais importante é que você não deve ficar olhando e julgando os certos e os errados dos outros. Primeiramente, você deve, diz o malandro, acima de tudo, verificar o seu certo e o seu errado. Melhorar o que está certo em você e consertar o que está errado. Olha só. Afinal, a evolução espiritual que todos almejam não passa pela reforma íntima, indispensável para todos neste processo? O que é reforma íntima, diz o malandro, se não verificar o seu certo e o seu errado e procurar melhorar o que está certo e consertar o que está errado? E ele conclui: antes de ficar apontando o dedo para os outros, dizendo que está certo ou errado, como se fossem os donos da verdade, melhor seria verificar os seus acertos e os seus erros. Desta pequena lição, meus irmãos, dá para vocês perceberem o grau de evolução das entidades que trabalham nesta linha maravilhosa da Umbanda. Os malandros respeitam e muito as mulheres, passam a mensagem de que não adianta ter várias, pois certamente a que você amar, se assim agir, não vai ficar do seu lado. Por incrível que pareça, eles passam o recado da fidelidade, já que o malandro, mulherengo, sempre sofreu por amor. Tinha várias mulheres, menos a que ele amava. Há até uma cantiga que retrata bem isso. Pode-se notar o apelo popular e a simplicidade das palavras e dos termos com os quais são compostos os pontos e as cantigas dessas entidades. Assim é o malandro, simples, amigo, leal, verdadeiro. Se você pensa que pode enganá-lo, ele o desmascara sem a menor cerimônia na frente de todos. Apesar da figura do malandro, do jogador, do arruaceiro, detesta que façam mal ou enganem os mais fracos. Salve a malandragem! Na Umbanda, o malandro, que vem na linha dos Exus, se apresenta com a sua tradicional vestimenta. A calça branca, o sapato branco, branco e vermelho, ou ainda branco e preto. O seu terno branco, com uma gravata vermelha, ou vermelha e branca, ou preta, aqui, e branca. E ainda com um chapéu de palha e muitos, ou chapéu de Panamá,
né? E muitos ainda utilizam uma bengala. O malandro é muito brincalhão, ele gosta muito de dançar, gosta muito da presença das mulheres, gosta de elogiá-las, tratando-as sempre com muito respeito. São as princesas ou rainhas, nas palavras dessa entidade. Tanto os Exus como os malandros são a contradição em si mesmos. Por isso, são mal compreendidos. Vamos explicar melhor isso de acordo com os ensinamentos de Malandrinho das Almas. Diz o Malandrinho das Almas que o sagrado não se mistura com o profano. O que é sagrado não pode ser profano. Mas o galanteio do malandro, o palavrão ou a gargalhada solta pelo Exu, não são profanos? Sim, aos olhos dos incautos são profanos. Só que na realidade são o profano que é sagrado. Verdadeira contradição. Quando o malandro faz o galanteio, assim como os senhores Exus, e alguns fazem isso, soltam palavrões, dão gargalhadas, fazem com a intenção sagrada e não profana. Vale dizer, para desarmar os consulentes, bem como para mais facilmente trabalhar a energia que precisa ser trabalhada, auxiliando-os no que for necessário e prestando a caridade. Esta é a principal finalidade. Assim, os malandros, como os Exus, trabalham com o profano, que para eles é sagrado. É importante que fique bem claro isso. Aquilo que parece profano não é sagrado. O Malandrinho das Almas veste preto e branco. Deu mais ou menos, tá faltando aqui o terno dele, né? Que é todo branco. Deu mais ou menos para vocês perceberem. Isso se deve à razão dele prestar contas, estar sobre a irradiação de Obaluaê, ou seja, que é o orixá da passagem, que representa a passagem da vida para a morte. Diz, então, Malandrinho das Almas, a vida e a morte são contraditórias? Aparentemente sim, pois, para existir a morte, é preciso deixar de existir a vida. O preto é contrário do branco? Aparentemente sim, mas, na realidade, não é. Se a visão não for curta, alerta ele, não vamos enxergar a vida e a morte como opostos. Vale dizer como contraditórios, mas sim, na realidade, como apenas a vida, que é uma só, vale dizer, encarnada ou desencarnada. Então a vida e a morte não são contraditórios, é tudo vida, vida encarnada e vida após o desencarne. Prossegue ele, então, em seus ensinamentos, afirmando: quando se morre, não se deixa de existir. Apenas a matéria morre, mas o espírito continua sua evolução. Depois da morte, vale dizer, ela continua, o espírito, a sua jornada. Então a vida, segundo ele, engloba a vida tanto antes do encarne, como também depois do desencarne. Tudo isso é vida. O que é o branco? Não é a junção de todas as cores, inclusive o preto, porque o branco é a junção de todas as cores. Então, a vida e morte, o preto e o branco, são contradições meramente aparentes, não são contradições reais. Assim são os malandros e os senhores Exus. Aparentes contradições e, por este motivo, mal compreendidos. Salve a malandragem! Agradeço sempre seus preciosos ensinamentos. O malandro também costuma ficar sério,
parado num canto, exatamente como sua imagem, observando o movimento ao seu redor. Seu ponto de força é na subida dos morros, esquinas, encruzilhadas e até em cemitérios, pois ele trabalha muito com as almas, como é da característica da linha dos pretos velhos e dos Exus. Sua imagem costuma ficar na porta de entrada dos terreiros, pois ele também toma conta das portas, das entradas, exatamente como os senhores Exus. Aliás, chamados por eles de compadres. É muito conhecido por sua irreverência. Suas guias podem ser de vários tipos, desde coquinhos até o vermelho e preto, vermelho e branco ou preto e branco. Aqui dá para vocês terem uma ideia, né, das guias que eu estou carregando, usando hoje. São as guias do malandro que tenho a honra de trabalhar. Como se pode observar, a malandragem é a versatilidade em espírito. Tem um pé cá e um pé lá, de modo que podem se apresentar tanto nas giras de direita como nas giras de esquerda, manipulando as energias mais sutis e também as mais densas. E isto com a mesma maestria que é peculiar a esta linha de trabalho. Vamos citar alguns nomes de malandros e malandras. Zé Pilintra, Zé Malandro, Zé do Coco, Zé da Luz, Zé da Légua, Zé Moreno, Zé Pereira, Zé Pretinho, Malandrinho, Camisa Listrada, Maria do Cais, Maria Navalha, dentre outros. Saudação, salve a malandragem! Acosta a malandragem! Saravá, seu Zé! Em linhas gerais, meus irmãos, estas eram as características dessa maravilhosa linha de trabalho da nossa Umbanda. Não esqueçam aí de curtir o nosso vídeo, né? Deixe o joinha se você não deixou a princípio, compartilhem para que outras pessoas possam então tomar conhecimento desse conteúdo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. E pessoal, deixe comentário aí, gostou do vídeo? Deixe comentário, a gente lê, a gente curte, né? E dá a resposta para vocês. Não gostou? Não tem problema, deixa aí o seu comentário para a gente saber a opinião. É importante porque toda crítica é boa, seja ela a favor do nosso trabalho ou contra o nosso trabalho. Porque se for contrário, a gente vai procurar avaliar isso e buscar sempre a melhora. Afinal, a gente quer melhorar, seja como ser encarnado, ou seja como entidade que elas nos auxiliam nessa jornada. Meu axé para todos, que Oxalá abençoe a todos, salve a malandragem.